Meus caros irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Vamos abrir a palavra de Deus. Colossenses, por favor. Já lemos um texto de Colossenses e vamos voltar ao livro hoje. Este assunto nesta manhã, este tema, essa exposição faz parte da nossa série Pastorais. Então, isso ficará à disposição depois nas nossas plataformas de mídias. Na nossa série Pastorais, nós sempre tratamos de assuntos voltados ao dia a dia, à vida da igreja, à vida dos nossos irmãos, trazendo o que a palavra de Deus pode nos orientar em relação a essa caminhada que temos. Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses capítulo 3. Os versículos são dos versículos 1 a 4, não muitos hoje. E eu quero falar sobre um tema chamado de a alegria da vida cristã. Eu estou sendo muito influenciado nessa semana pela leitura deste livro, Teologia da Alegria, de John Piper. Na semana passada, a exposição foi bastante influenciada pelo pensamento de Michael Horton, simplesmente crente. E eu quero, com isso, tanto falar da alegria da vida cristã, como lhe incentivar a ler. Se as semanas estão passando e você não tem lido boas obras, reveja isso e leia. Existem obras maravilhosas que vão abençoar você ricamente. Não leia os livros mais do que a Bíblia. Leia primeiro a Bíblia. Mas lendo a Bíblia, depois de ler as Escrituras, encontre bons livros. Este aqui é um deles. A Teologia da Alegria, a plenitude da satisfação em Deus, de John Piper. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha, o texto é curto, mas não é raso, não. Eu tenho até vontade de ler umas 3 vezes esse texto com vocês, mas eu não quero gastar esse tempo assim, uma vez que nós já lemos. Mas ele é muito profundo. Ele é curto, de perícope, de tamanho, mas ele fala de coisas muito sérias, muito importantes e coisas que têm a ver com a nossa vida, com o nosso destino. Deixa eu começar com 1 ou 2 ilustrações simples para ajudar aí a compreender essa ideia do que é a alegria da vida cristã. Serginho e eu acabamos de assistir um filme lá em casa, se não me engano, na segunda-feira passada, Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Nós sempre fazemos isso e amanhã vamos ver se assistimos um outro aí. Não sei se tem ainda algum da série Star Wars que ainda não assistimos, ou vamos achar alguma coisa aí para continuar. Mas tem uma passagem, um momento assim, no filme Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, que o Jack Sparrow está em uma ilha e de repente ele acorda assim e o inimigo dele diz: você vai se casar. Mas Jack Sparrow não queria casar. Não, você vai se casar e é agora. E mostra a noiva dele. Quando ele vê a noiva, aí é que ele tem certeza que ele não quer casar.
E ele faz todas as caras e bocas, né? Que você conhece, você que assistiu algum dos filmes de Piratas do Caribe. E aí ele quer fugir. E quando ele começa a caminhada para fugir do casamento, a câmera mostra que ele está preso pelo pescoço. Triste destino o de Jack Sparrow. Teria de se casar. Na mitologia grega, tem uma outra história relacionada a destino. É de alguém chamado Sísifo. É dito que ele fez alguma coisa errada lá. E por ter feito aquilo, foi condenado. E qual foi a sua condenação? Sua condenação foi rolar uma pedra até o alto da montanha. E quando aquela pedra estava lá, depois do cansaço extenuante, depois que aquela pedra estava no alto da montanha, ele mesmo deveria rolar a pedra e ela rolaria até embaixo. E então ele começaria a empurrar aquela pedra de novo até o alto da montanha. Essa era a sua condenação. Triste destino. Cansar-se e depois de estar sem força nenhuma, rolar a pedra para baixo para se cansar. Tudo de novo. Bom, tanto Jack Sparrow quanto Sísifo nos dão ideias do que é alguém ser preso às suas limitações. Ou alguém ser preso a forças que estão além das suas condições. O cristão também tem um destino. O cristão também tem uma condição de viver sob limites. Mas quais são esses limites? O que a palavra de Deus pode nos dizer? O que Paulo, escrevendo aos Colossenses, poderia falar sobre o destino dos cristãos? Eu quero trazer isso nessa manhã. O destino dos cristãos passa pela alegria que Cristo trouxe. Entre todas as coisas da nossa vida, não pode faltar a alegria cristã. Como contexto das Escrituras, talvez a melhor passagem seja a das bem-aventuranças. Bem-aventurado 8 vezes, dizendo que é possível ser bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele senso de satisfação que faz com que a gente diga, está tudo bem. A vida do cristão quase nunca está bem no que depende das coisas da vida, quase nunca. A vida cristã é o tempo inteiro, mas o tempo inteiro mesmo, alvo de injúrias, de perseguições. Jesus nos preveniu quanto a isso. Ele disse, quando mentindo disserem todo mal contra vós, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. A vida do cristão é cheia de cansaços, de dores. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que quando qualquer um estivesse nessa condição, que fosse a Ele. Se estivessem cansados e sobrecarregados, deveriam ir a Ele e tomar o jugo dele, que é manso e suave, como nós cantamos aqui. O Senhor Jesus Cristo, na sua bondade, contemplou o temor e a dor e a angústia dos seus discípulos, discípulos amados, discípulos que ele chamou de um por um, discípulos que ele contemplou erros e acertos, em respostas sublimes e em erros que crianças cometem. Mas o Senhor Jesus acompanhou-os de tal maneira que ao final faz uma das orações mais ricas e mais lindas da palavra de Deus, quando ele diz, Pai, agora me recebe de volta na glória, mas quando eu for me encontrar e estiver e viver e reinar definitivamente contigo, olha por eles
Não peço que os tires do mundo, mas peço que os livres do mal. O Senhor Jesus Cristo contemplou os limites dos sofrimentos da vida humana e, em especial, dos seus discípulos. Assim, Paulo, quando está conversando com a igreja de Colossos, está preocupado com o que está se passando na cabeça deles. O que é que eles têm buscado? Estariam, porventura, os colossenses em meio às lutas, porque as lutas não eram assim tão rasas, não. Certamente a igreja de Colossenses tinha mais inimigo que Jack Sparrow. Certamente a igreja de Colossenses tinha mais problemas do que muitas famílias dos seus tempos. Certamente era uma igreja pequena, no meio de um terreno, de uma região extremamente idólatra. Província comprometida financeiramente com a idolatria da região. Então, recursos eram destinados para que a indústria da idolatria, o comércio da idolatria crescesse. E as pessoas estavam comprometidas com a idolatria do seu tempo, da sua região. Ali na região da Ásia Menor, as duas províncias, a província da Ásia e a província da Acaia, é uma província gentílica, de origem helênica, de cultura greco-romana. Então, os ídolos estavam em todos os lugares, dentro das suas casas, as imagens, as criações, as devoções, as, entre aspas, capelinhas, não se chamava assim na época, mas isso estava encravado nas rochas. As pessoas passavam e se lembravam, escritos que até hoje nós conhecemos porque estão preservados nos sítios arqueológicos. Idolatria era parte da vida deles. Talvez haja menos idolatria exposta hoje do que havia neste tempo. Então, problemas não faltavam. O que será que a igreja estaria buscando? Será que a igreja de Colossos já havia entendido que ela precisaria buscar o reino de Deus e a sua justiça para que todas as coisas que Deus quisesse que fossem acrescentadas? Ontem à noite nós tivemos uma noite especial aqui, de celebração, de comemoração pelos nossos 6 meses de trabalho, né? E o Projeto Sola esteve aqui, os nossos irmãos Guilherme Yamarino e Guilherme Andrade, eles trabalham muito bem. Nós gostamos muito do Projeto Sola, cantamos muitas canções aqui e vamos cantar muitas outras ainda. E eu convido você a fazer isso, ouvir boas canções. Assim como eu disse que John Piper tem um bom livro, Teologia da Alegria, o Projeto Sola tem boas músicas. Procure aí nas plataformas Spotify e outras plataformas que você vai encontrar ótimas músicas para adorar mesmo. E para de ouvir bobagens, para de ouvir músicas profanas, para de ouvir coisas que lhe farão mal, para de ouvir coisas que são mantras na sua cabeça, que vão atrapalhar a sua vida. Apenas para dizer que tem coisa boa para se ouvir, para se alimentar. E uma das canções trabalhadas aqui ontem à noite foi o Salmo 23. E o Salmo 23, ele tem uma ideia de satisfação em Deus muito elevada, que é assim: provavelmente o que esteja faltando é porque Deus realmente não quis dar. E a plena satisfação é a alegria no que temos, contentarmos-nos com o que temos e não sofrer pelo que não temos. Essa é a ideia do Salmo 23. Se o Senhor deu tudo o que deu, então não preciso sofrer pelo que não tenho. Se o que o Senhor me deu veio da sua mão, se Ele é o meu pastor, e se Ele cuidou de mim desse jeito, então não preciso, não devo
E é um equívoco espiritual sofrer pelo que não temos. Pois bem, quando Paulo trata com os colossenses, ele precisa entender, ele quer entender qual é o pensamento dos colossenses. Porventura, teriam eles entendido que se buscar o reino de Deus e a sua justiça, todo o resto que Deus quisesse fazer, faria por eles? Então ele escreve essa carta e fala coisas maravilhosas nessa carta. Diz a eles que a excelência da obra de Cristo é o tudo para eles. Que eles são uma igreja pequena, mas com Cristo eles são muito grandes. Diz a eles que a riqueza que eles têm é o Evangelho. Todo mundo ao redor está idolatrando. Está indo anualmente ou mensalmente, às vezes até semanalmente, a vários templos, fazer vários rituais. Rituais para fertilidade da terra, rituais para mulheres engravidar, rituais para que as colheitas fossem boas, rituais para a proteção dos inimigos, rituais para se defender dos astros do céu, tudo isso eles faziam. Mas os colossenses estavam livres desse destino. Os colossenses estavam livres das coisas que amarravam aquela cultura. E é por isso, então, que Paulo escreve a carta aos colossenses para dizer que o mistério do Evangelho é Cristo. E o que ele espera agora dos colossenses é, na verdade, o progresso espiritual. Enquanto todos os povos estariam estagnados, idolatrando aqueles deuses que eles mesmos haviam criados. Porque todos os ídolos são criados pelas pessoas. E as pessoas criam o ídolo da forma como elas pensam que o ídolo é. E nessa época, então, muitos desses ídolos criados eram pessoas, mas a metade do corpo era de animal, por exemplo. E então juntava-se cara de pessoas com animais fortes, por exemplo. Ou riscos como que de trovões que desciam a terra e queimavam tudo. Então, todos estes deuses, estes astros, esses ídolos, o limite deles era a concepção das pessoas. Então, toda a cultura fazia ídolos do jeito que cria, colocava sua humanidade nos ídolos e depois se curvava e adorava. Isso era o máximo que a cultura poderia fazer. Mas Paulo entra com uma teologia diferente. Paulo propõe a eles uma liberdade maior. Paulo propõe a eles a alegria cristã. Por isso, veja o que está escrito no versículo 1 primeiramente. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados, porque o texto logo atrás, dá uma olhadinha em Colossenses 2, versículo 12, uma página só atrás. Veja o que está escrito. Paulo está falando para eles do que lhes aconteceu. Capítulo 2, versículo 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele. Note que está no passado, está dizendo que já aconteceu. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Olha que coisa e que figura. Isso quer dizer que quando alguém é batizado, morre o velho homem. Então ele está dizendo, olha, vocês passaram por isso.
no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Por isso agora ele diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Parece estranho buscar as coisas lá do alto, porque a primeira ideia fenomenal é, se eu sou aqui da terra, como é que eu posso buscar coisas que são do alto? Mas é justamente essa é a pregação teológica de Paulo aos Colossenses. No momento em que alguém é ressuscitado por Cristo, no momento que é infundido fé no coração de uma pessoa, no momento em que a palavra de Deus chega ao coração de alguém, e no momento em que a consciência de arrependimento, de pecados e a esperança da glória enche um coração, essa mente já não é mais uma mente unicamente da terra. É isso que Piper diz, que o cristão ele foi criado, ele foi recriado, mas criado de uma maneira, tem um capítulo aqui que é maravilhoso, que diz assim, a conversão, a criação de um cristão que busca o prazer. A criação de um cristão, ou seja, a conversão, ela cria um cristão. E a criação deste ser faz com que ele esteja livre para pensar nas coisas de onde veio a sua criação. Então, pensar nas coisas lá do alto não é um absurdo assim, não. Porque é pensar naquilo, no lugar de onde veio a nossa salvação. Meus irmãos e irmãs, me permitam, com muita simplicidade, como sempre procuro fazer, falar de uma coisa. É natural que o mundo viva sempre muito confuso. É natural que o mundo esteja precisando o tempo inteiro de ultra, de mega medicação para dormir, para acordar, para rir, para sentir. É natural que o mundo caído necessite o tempo inteiro das coisas cada vez mais intensas para sobreviver, para ficar de pé até. Mas, alguns dias atrás, eu li uma matéria extremamente preocupante no que diz respeito à lida que os cristãos têm tido com as medicações. Irmãos, vocês sabem o que eu penso sobre patologias e sobre a necessidade e a responsabilidade em relação às patologias. Todos nós que formos diagnosticados com alguma enfermidade, devemos fazer bem aquele tratamento e cuidar bem, o máximo que pudermos, daquilo que está diagnosticado por um profissional sério e responsável. E é importante, inclusive, sempre buscar uma segunda opinião, inclusive, recomendado pelos próprios profissionais da saúde. Então, eu jamais seria leviano para dizer ou falar qualquer coisa sobre a evolução da ciência e dos tratamentos de saúde. Jamais, jamais, jamais. Tudo que eu precisar fazer uso, eu o farei. E recomendo a todos de fazerem, inclusive check-ups anuais. Façam o possível para cuidar bem da sua saúde. Mas eu quero dizer uma coisa. Boa parte dos cristãos está sendo medicamentado porque quer tomar os remédios que o mundo toma antes de buscar na beleza, na estética perfeita de Deus, no cuidado, no pastoreio e no alimento saudável da palavra de Deus, no tempo de oração, na meditação, na entrega, no privilégio da presença de Deus, tratamento para as suas vidas. Essa matéria dizia isso. Os cristãos já não buscam mais o Senhor que cuida, que sustenta, que guarda, que vai ao íntimo do coração. Eles procuram imediatamente outros recursos. É um erro.
E é um erro grave, porque é uma desobediência às Escrituras. Primeiro a Deus. Preocupações. Hoje qualquer preocupação, a pessoa já pensa que está com depressão. Hoje qualquer dificuldade no trato com um filho, a pessoa já pensa que precisa entrar com um tarja preta para fazer com que aquela criança seja mais calma ou coisas desse jeito. Nós estamos viciando de uma maneira em dependentes e barbitúnicos que vai chegar o dia em que parece que são eles que nos dão plena satisfação. Já tem gente viciada. E esse nicho de mercado, nesse momento, são os cristãos. Porque o mundo já vive medicado, gente boa. Agora, os cristãos têm uma história de buscar a Deus, de pensar nele, de pensar nas coisas dele, de orar mais, de sofrer mais muitas vezes, mas entender que o Senhor, na sua soberania, tem tudo sob o seu comando. E alegrar-se muitas vezes até mesmo no sofrimento, por coisas que não se resolvem facilmente. Por que será que os cristãos até mesmo se automedicam, como as pessoas lá de fora sempre fizeram? Bom, eu quero dizer uma coisa para defender uma tese. Cristãos assim nunca serão felizes. Cristãos assim nunca conhecerão a bem-aventurança da graça de Deus. O máximo das suas alegrias e felicidades será a alegria e a felicidade do mundo. A dor na cabeça passa. A dor, o cansaço, alguma outra coisa melhora, mas não melhora suas almas, suas vidas. Não se revigora o gosto pelas coisas de Deus. Seus pensamentos não são tomados da presença de Deus. Não é vida de um ressuscitado. É vida como a de Sísifo ou a de Jack Sparrow, presos aos seus destinos. Por isso Paulo diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Porque não é impossível não, porque o nosso coração está lá, nossa vida está lá. É de lá que veio a nossa salvação, foi dos céus que veio o Salvador. Pensar nele. Ele que vive, diz a palavra, está assentado à direita de Deus. Então, pensar nas coisas de Deus ainda é o primeiro remédio. Para muitos não. Para muitos de nós, pensar nas coisas de Deus não é o primeiro remédio. Mas para a palavra de Deus é. Com isso eu não estou ignorando e nem isentando os casos patológicos. Reforço isso para que ninguém tenha dúvida. Diagnosticado, precisa ser acompanhado, acompanha bem. A responsabilidade é fazer isso com sobriedade. Preventivamente, não tem nenhuma enfermidade, vai ainda assim ao médico, vai ao cardiologista, vai ao endocrinologista, vai ao dentista, porque nós não vemos cáries, mas elas estão ali. Nós não vemos cáries, mas comemos açúcar como ninguém. Faz prevenção, mas não vicia, porque você é livre antes para pensar nas coisas de Deus. Aí vem a outra ideia. Se a questão é buscar as coisas do alto, querer as coisas do alto, e a palavra buscar aqui primeiro as coisas do alto, é querer das coisas do alto, aí vem a outra ideia, que é pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, uma das coisas mais difíceis na lógica da fé, uma das coisas mais difíceis de entender, vou repetir, na lógica da fé, é pessoas que morreram com Cristo terem tantas vontades. Qual é a vontade de um morto? Qual é o grito de um falecido? Qual é a expressão possível dele?
O que nós esperamos de alguém em uma urna, em um caixão? Então, veja o paradoxo. Por isso Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque o morto não pensa nas coisas da terra. Ele morreu para ela. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Tem uma passagem que nos ajuda a pensar nisso, que é aos Coríntios. Dá uma olhadinha, por favor, na passagem aos Coríntios. A ressurreição em relação à vida prática. Doutra maneira, que farão? Eu estou no versículo 29. Doutra maneira, 1 aos Coríntios 15, 29. 1 aos Coríntios 15, 29. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso, ou digo para vergonha vossa. E aí a próxima passagem, que dá margem à terceira ideia aqui no texto, é que os ressuscitados, se a pessoa morreu com Cristo, no seu batismo ela é sepultada. Se ela é ressuscitada pela palavra de Deus, volte lá para Colossenses capítulo 3, por favor. Então a última coisa que o texto nos mostra é que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, quando Ele voltar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa passagem de Paulo aos Coríntios fala que o que Jesus Cristo fez pelos colossenses deu a eles uma liberdade tão grande que lhes permite buscar as coisas de Deus, pensar nas coisas que são lá do alto, aguardar aquele dia que é o dia da volta de Jesus Cristo, para que então seja manifestado em nós toda a glória de Deus. É o que este versículo 4 diz. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Agora volta lá para Coríntios 15, do versículo 35 para frente agora. Veja só. Mas alguém dirá, diz no versículo 35, 1 aos Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? 36. Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o corpo que lhe aprouve, o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a fé, ou uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais
e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Bom, eu li esse texto, os dois textos de 1 aos Coríntios, para lhe animar num tipo de alegria que só cristão tem, que é o seguinte: buscar as coisas lá do alto, do reino onde Cristo está assentado, é andar sob o seu controle e se alegrar na forma como Ele nos tem conduzido. Pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morremos, é colocar toda a nossa condição de nova criatura à disposição dos planos de Deus. E aguardar aquele momento da chegada de Jesus, talvez seja a maior sabedoria dos cristãos. Porque naquele momento da sua volta, estes corpos físicos que nós estamos vendo aqui, que são descritos nessa passagem como a semente que a gente joga na terra, e essa semente precisa morrer, o grão precisa morrer para que a árvore nasça e cresça, por isso nós passaremos. Este corpo que está aqui não aceita a eternidade. Ele é um grão que não cabe uma árvore dentro dele. Por isso ele precisa morrer, para que ao morrer nasça algo extremamente maior, mais perfeito, mais na criação perfeita de Deus, não degenerado, não necessitado de coisas para muitas vezes estar vivo, não necessitado de artifícios. Não será um corpo que precisará dos cuidados que os nossos corpos de hoje precisam. Porque os corpos de hoje passam. Então é isso que Paulo está falando. Aí eu lhe digo e concluo essa meditação com 2 ou 3 perguntas. Teriam porventura os cristãos dos nossos dias tantos motivos para tanta infelicidade? Teriam os cristãos dos nossos dias motivos para tantos gritos? Teriam os cristãos dos nossos dias motivos para passar noites em claro, muitas vezes, por causa das preocupações da sua vida? Teriam, a Bíblia dá razão para eles viverem angustiados, temerosos, se defendendo das coisas, acusando a tudo e a todos? Seria o caminho do cristão viver como o mundo vive, como os idólatras vivem? Ou os cristãos foram realmente libertos para buscar, pensar e aguardar as coisas de Deus? Quem somos nós? Quem é você? Feche seus olhos, vamos orar. O que é buscar as coisas do alto? O que é pensar nas coisas do alto? O que é aguardar a glória de Deus
para viver a alegria cristã. Nosso Deus, nós oramos nessa manhã, pensando nos limites a que estamos submetidos. Quais são os fatores limitadores para a alegria cristã na nossa vida? Que tem tirado a nossa alegria, Senhor? Que tem sido o teor das nossas orações? Qual tem sido o tempo para ouvir o Senhor acalmar os nossos corações, o Senhor animar as nossas vidas, o Senhor corrigir-nos dos nossos pecados? Como o Senhor vê a sua igreja com o ministério que ela tem, essa agente missionária nesse mundo que prega a bem-aventurança? Senhor, como podemos dar alguma coisa ao mundo se só podemos dar o que temos? Abençoa-nos, Senhor, com a alegria cristã, com a verdadeira bem-aventurança, tratando em nós de maneira terapêutica, cuidando daquelas áreas da nossa vida que nesse momento talvez estejam entregues até mesmo a vícios. Senhor, cuidando daquelas áreas da nossa vida que neste momento estão presas. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua graça de tal maneira que a alegria cristã seja um exercício natural, seja algo que é para nós, é a nossa liberdade, seja algo para ser vivido. Abençoa-nos, Senhor, com uma maneira de olhar para Ti e Te contemplar na beleza da Tua santidade. Com nossos pensamentos cativos, nossa mente cativa a Ti, nosso coração latente nas Tuas coisas. Abençoa-nos, Senhor, com o senso da direção certa, da Tua provisão. Abençoa-nos, Senhor, com o senso da comunhão com os nossos irmãos, olhando para o lado e vendo a graça de Deus nele ou nela. Ó Deus, nós temos de buscar isso no Senhor. Senhor, se porventura o Senhor nos achar, nos encontrar com pensamentos em coisas que não são a Tua glória, não são a Tua presença, não são o Teu poder, não são da Tua graça, Senhor, ajuda-nos. Certamente temos o Senhor a quem recorrer. O mundo não tem, mas nós temos. Obrigado pela palavra, a palavra de Paulo aos Colossenses. É palavra para nós também, é palavra para mim também nessa manhã. Porque eu preciso buscar as coisas lá do alto. Porque eu preciso, devo, faz parte da essência da nova criação, pensar nas coisas lá do alto. Porque está destinado a mim, na liberdade de cristão, a guardar o tempo de glória, o da plena manifestação. Assim nós oramos. A alegria ainda é uma virtude do cristianismo. A alegria no Senhor. Alegre o coração, Senhor, daqueles que estão em busca dessa alegria com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém.